Inscreva-se no canal e ative o sininho. É fácil e rápido. Meu nome é Lucas, tenho 32 anos, e esta é a história de como meu noivado, que parecia ser a base de um futuro perfeito e inabalável, desmoronou como uma estrutura mal projetada sob o peso de rachaduras invisíveis, apenas 3 semanas antes do dia em que eu imaginava trocar votos eternos. Eu era noivo de Camila, uma mulher de 30 anos que entrelaçou sua vida à minha há 7 anos, em um evento de caridade organizado por uma ONG local que promovia moradias acessíveis para famílias de baixa renda. Eu, um arquiteto recém-formado, pela Universidade Federal, cheio de ideais e esboços rabiscados em cadernos velhos, estava lá para oferecer meu tempo e habilidades no projeto preliminar de um centro comunitário simples, mas funcional, com salas multifuncionais e um playground, que eu sonhava ver cheio de crianças rindo. Camila, uma voluntária apaixonada pela causa social, coordenava as atividades com um entusiasmo contagiante que iluminava o galpão improvisado onde nos reunimos naquela tarde chuvosa de outono. Seus olhos castanhos, profundos como o oceano, em uma manhã calma, brilhavam com uma mistura irresistível de determinação feroz e leveza despretensiosa, e sua risada, um som cascateante, genuíno, que ecoava como sinos distantes, me envolveu desde o primeiro instante em que a ouvi, enquanto ela organizava caixas de doações com as mãos ágeis e unhas pintadas de vermelho vivo. Naquela noite após o evento, o céu havia limpado, deixando um ar fresco e úmido, que cheirava a terra molhada e folhas caídas. Sentamos em um banco de madeira envelhecida, sob a luz amarelada e tremeluzente de um poste solitário no estacionamento, vazio, conversando sobre tudo o que importava e o que não importava. Nossas paixões mais ardentes, como o design sustentável que me consumia nas madrugadas e a psicologia comportamental que a fascinava durante as aulas da graduação. Nossos medos mais profundos, como o fracasso profissional que me assombrava desde a infância em uma família de operários e a solidão que ela temia após uma infância marcada por pais divorciados. Nossos sonhos grandiosos de viajar pelo mundo projetando comunidades inteiras ou abrindo uma clínica para ajudar vítimas de trauma. E até as coisas mais banais e reconfortantes, como nosso amor compartilhado por café forte, daqueles que queimam a língua, mas aquecem a alma, e filmes no ar dos anos 50, com suas sombras dramáticas e diálogos afiados que nos fazíamos recitar em voz alta para rir. Era como se o tempo tivesse se dobrado sobre si mesmo, parando em um loop infinito, e o mundo barulhento ao nosso redor, carros passando na avenida próxima, o zumbido distante de uma usina, se dissolvesse em um silêncio cúmplice. A conexão foi tão natural, tão elétrica, que quando nos despedimos com um abraço hesitante que durou segundos a mais do que o educado, eu já sabia, no fundo do peito, que queria vê-la novamente, que ela havia preenchido um vazio que eu nem sabia que existia. Foi o início de uma história que, por anos a fio, acreditei que terminaria com um felizes para sempre, daqueles contos que as pessoas contam em jantares de família para inspirar os céticos. Os anos de construção, pilares e tempestades. Nesses 7 anos juntos, construímos uma vida que parecia inabalável, tijolo por tijolo, como se eu estivesse erguendo uma de minhas casas ideais, com fundações profundas, paredes resistentes e janelas que deixavam entrar a luz certa. Viajamos para o interior em fins de semana improvisados, daqueles que surgiam de uma mensagem aleatória dela às sextas-feiras. Ei, arquiteto! Que tal fugir para as montanhas amanhã? Preciso de ar puro para pensar na tese. Hospedávamo-nos em pousadas rústicas, com paredes de taipa e varandas de madeira rangente que davam para montanhas cobertas de neblina densa pela manhã, onde o sol lutava para romper as nuvens como um pintor borrando tons de cinza e ouro.
Caminhávamos por trilhas estreitas, ladeadas por eucaliptos altos, que exalavam um cheiro mentolado e revigorante, rindo de nossas tentativas desajeitadas de tirar fotos perfeitas do pôr do sol. Eu, com meu tripé improvisado de galhos, e ela, posando com caretas exageradas que me faziam dobrar de rir até doer a barriga. Passamos noites inteiras planejando o futuro sob o cobertor de estrelas, deitados em redes que balançavam preguiçosamente. Uma casa com jardim amplo, onde plantaríamos tomates e ervas, talvez um cachorro labrador bagunceiro chamado Max e, quem sabe, filhos correndo pelo quintal com risadas que ecoariam como a dela, enchendo os cômodos de vida caótica e bela. Não é que fôssemos perfeitos, longe disso. Éramos humanos, falíveis, e nosso amor era forjado no fogo das imperfeições. Como todo casal que se aventura na longa estrada do relacionamento, enfrentamos tempestades que testavam os alicerces. Minha carreira como arquiteto começou devagar, com projetos mal remunerados para clientes exigentes que mudavam de ideia a cada reunião, e houve meses inteiros em que mal conseguíamos pagar as contas. Eu contando moedas para o aluguel, ela comendo miojo por necessidade durante as longas noites de estudo para a pós-graduação em psicologia. Lembro-me de uma briga particularmente feia, no segundo ano juntos, quando um contrato meu caiu por terra e eu cheguei em casa exausto, só para encontrá-la mergulhada em livros, ignorando meus desabafos. "Você nunca entende o que eu passo", gritei, e ela rebateu com lágrimas nos olhos. "E você acha que estudar até às 3 da manhã é fácil? Eu também tenho pressões." Terminamos a noite em silêncios gélidos, dormindo de costas um para o outro. Mas acordamos no dia seguinte, com café fresco e um pedido de desculpas mútuo, transformando a dor em lição. Tivemos discussões sobre dinheiro, sobre o tempo que passávamos juntos, eu reclamando das saídas dela com as amigas, ela me acusando de ser obcecado pelo trabalho, sobre pequenas diferenças de valores, como minha preferência por rotinas estruturadas versus o espírito livre dela. Mas sempre acreditei que nossa base era sólida, construída sobre confiança inabalável, respeito mútuo e uma cumplicidade que nos fazia rir mesmo nos piores momentos, como quando imitávamos nossos chefes em vozes caricatas para aliviar o estresse. Havia algo em Camila que me encantava profundamente, uma essência que me prendia como cola. Sua habilidade inata de transformar o ordinário em extraordinário, de infundir magia no mundano. Uma noite qualquer em nosso apartamento apertado, com pizza delivery fria e um filme ruim na TV, daqueles B-movies com enredos previsíveis, virava uma aventura épica com suas piadas afiadas e comentários sarcásticos que me faziam cuspir o refrigerante de tanto rir. Ela tinha um jeito único de me fazer sentir que juntos podíamos enfrentar qualquer coisa. Uma demissão inesperada, uma viagem cancelada pela chuva, até as inseguranças que me assaltavam nas madrugadas, quando eu duvidava se era bom o suficiente como arquiteto ou como parceiro. E eu, com o meu jeito metódico e analítico de arquiteto, tentava trazer estabilidade à nossa vida caótica, planejando cada passo com o cuidado de quem desenha o projeto de uma casa que duraria séculos. Orçamentos equilibrados em planilhas, Excel, fins de semana programados com antecedência, surpresas calculadas para mantê-la sorrindo. Éramos o equilíbrio perfeito, ou assim eu pensava. O sonhador e o planejador, o fogo e a terra, entrelaçados em uma dança que por anos pareceu harmoniosa. Mas olhando para trás agora, percebo que havia fissuras sutis, quase imperceptíveis, que eu ignorava por amor. Momentos em que ela flertava inocentemente com garçons em restaurantes, rindo um pouco alto demais, e eu relevava com um sorriso forçado. Ou quando cancelava nossos jantares românticos para uma saída rápida com as amigas, voltando tarde com histórias que pareciam editadas. Eram detalhes minúsculos, como poeira em uma prateleira que acumulei sem limpar, convencido de que o amor verdadeiro perdoava tudo. Ah, como eu estava errado. O pedido.
Um momento gravado na alma. Há pouco mais de um ano, no auge de nossa felicidade aparente, decidi que era hora de oficializar nosso compromisso, de transformar o nós em um para sempre selado por anéis e promessas. Passei meses planejando o pedido de casamento com uma precisão obsessiva que beirava a loucura, revisando roteiros mentais e checklists como se fosse um blueprint de construção. Economizei cada centavo possível, sacrificando pequenos luxos que eu tanto ansiava. Jantares caros em restaurantes chiques onde poderíamos fingir ser adultos bem-sucedidos, ou aquela viagem sonhada para as praias do Nordeste que eu adiava mês a mês. Tudo para comprar o anel perfeito, um símbolo tangível do que ela significava para mim. Visitei joalherias escondidas no centro da cidade, negociando com velhos artesãos de mãos calejadas até encontrar o modelo ideal. Um anel delicado de ouro branco, com uma pedra de safira pequena, mas lapidada com precisão cirúrgica, cercada por diamantes minúsculos que capturavam a luz como estrelas em miniatura. Não era ostentoso. Camila odiava excessos, mas carregava um significado profundo. A safira representava lealdade, algo que eu acreditava ser o cerne de nós dois. O cenário escolhido foi o Mirante da Serra Azul, um oásis escondido nos morros da periferia da cidade. Um lugar onde íamos com frequência nos primeiros anos para ver o pôr do sol se derramar sobre os telhados como mel líquido. Era um ponto alto e isolado, acessível por uma estrada sinuosa de cascalho que rangia sob os pneus, com vista panorâmica para a metrópole que se espalhava abaixo como um tapete vivo de luzes piscantes ao anoitecer, pontuado pelo ronco distante do tráfego e o canto esporádico de pássaros noturnos. Contratei um violinista local, um homem de barba grisalha e olhos tristes, que eu encontrei em um anúncio no OLX para tocar Clair de Lune, de Debussy, a música favorita dela desde a infância, com suas notas etéreas que flutuavam. Como névoa, espalhei pétalas de rosas vermelhas pelo chão irregular de pedra, criando um caminho serpenteante até o ponto exato onde me ajoelharia, o perfume floral misturando-se ao ar fresco da serra carregado de pinheiros. Quando cheguei com ela ao mirante naquela noite de primavera, fingi que era apenas mais um passeio impulsivo. Vamos ver o sol se pôr, amor? Faz tempo que não fazemos isso. Mas meu coração martelava como um compressor no peito e minhas mãos suavam apesar do vento frio. Ela riu, dizendo que eu estava estranhamente nervoso, tropeçando nas palavras como um adolescente, mas não desconfiou de nada. Vestindo um vestido leve de algodão que dançava ao vento e sandálias simples que a faziam parecer uma deusa casual. Quando o violinista surgiu das sombras, posicionando-se discretamente atrás de uma árvore retorcida, e começou a tocar as primeiras notas melancólicas e hipnóticas, vi a surpresa iluminar o rosto dela como um farol. Os olhos arregalados, a boca entreaberta em um "oh" silencioso. O sol poente tingia o céu de laranja e roxo, refletindo em seus cabelos castanhos ondulados, e o ar parecia carregado de eletricidade estática. Me ajoelhei devagar no caminho de pétalas, sentindo o joelho afundar na terra úmida, com o coração disparado a ponto de ecoar nos ouvidos, e disse palavras que havia ensaiado por semanas em frente ao espelho, mas que saíram de forma quase instintiva, rouca de emoção. Camila, desde aquela noite no galpão da ONG, você se tornou minha bússola, minha melhor amiga, minha parceira em todas as loucuras e calmarias, o lar que eu carrego no peito onde quer que vá. Você me ensinou a sonhar maior, a rir mais alto, a enfrentar as sombras sem medo. Quero passar o resto da minha vida construindo algo eterno com você. Casas, memórias, uma família. Casa comigo? Deixa eu ser seu arquiteto para sempre? As lágrimas escorreram pelo rosto dela antes mesmo de eu terminar, traçando caminhos brilhantes em suas bochechas coradas pelo vento, e o sim veio como um sussurro entrecortado por soluços felizes, seguido de um abraço tão apertado, tão visceral, que parecia que o mundo inteiro, o sol poente, o violinista, as pétalas espalhadas, havia parado para testemunhar. Ficamos ali, abraçados, por minutos que pareciam horas,
O perfume das rosas misturando-se ao dela, de lavanda e algo unicamente seu, e eu soube, naquele instante, que era o momento mais feliz da minha vida, um pico de euforia que apagava todas as dúvidas passadas. Os preparativos. Uma maratona de sonhos. Os meses seguintes foram uma maratona exaustiva, mas deliciosa. De preparativos para o casamento, um turbilhão de listas, amostras e decisões que nos unia ainda mais. Escolhemos uma chácara pitoresca nos arredores da cidade, um refúgio bucólico de 10 hectares com um jardim repleto de árvores centenárias, ipês roxos que floresciam em cascatas de cor, jabuticabeiras carregadas de frutos doces, e um lago artificial sereno que refletia o céu azul como um espelho, pontuado por lírios aquáticos e o coachar suave de rãs ao entardecer. Era o cenário perfeito para a cerimônia ao ar livre que sempre sonhamos, com um altar improvisado sob uma pérgola de trepadeiras e mesas comunais para a recepção, onde os convidados poderiam dançar sob luzes de fairy penduradas como estrelas artificiais. Passamos horas intermináveis em ateliês de design, desenhando convites com caligrafia artesanal em papel reciclado texturizado, escolhendo flores silvestres para buquês que evocassem o campo, margaridas brancas, lavandas roxas, toques de eucalipto para um aroma fresco, e degustando opções de cardápio em cozinhas industriais cheias de vapor e risadas, pratos leves como saladas de quinoa com ervas frescas, carnes grelhadas com molhos caseiros e um bolo de 3 camadas com recheio de brigadeiro e frutas vermelhas que nos fez lamber os dedos como crianças. Cada decisão era acompanhada de risadas guturais, discussões leves sobre isso ou aquilo, que terminavam em beijos impulsivos e a sensação palpável de que estávamos construindo algo maior que nós mesmos, não apenas um dia, mas o alicerce de uma vida compartilhada. Um ponto que sempre discutimos com clareza cristalina, quase ritualística, foi a questão das despedidas de solteiro, um tema que surgia em conversas casuais durante jantares ou caminhadas. Eu nunca gostei da ideia. Via essas festas como um convite perigoso a mal-entendidos desnecessários, um terreno fértil e lamacento para situações que desafiam a confiança inabalável que tínhamos cultivado. São armadilhas sociais, amor, eu dizia, cheias de álcool e arrependimentos que ninguém precisa. Camila concordava com veemência, seus olhos faiscando com convicção. Não precisamos disso, Lucas. Quero algo simples. Talvez uma noite intimista com minhas amigas mais próximas, bebendo chá e compartilhando histórias, mas nada de exageros ou excessos que nos façam questionar o que temos. Eu sentia o mesmo, profundamente. Nossa confiança mútua era o que nos definia como casal, o pilar invisível que sustentava tudo, e não víamos sentido em rituais antiquados que pareciam desafiar deliberadamente essa confiança, como se o mundo esperasse que cedêssemos à tentação antes do eu aceito. Acordamos então com um pacto solene. Não haveria despedidas tradicionais, apenas celebrações discretas, controladas, com pessoas de absoluta confiança, longe de qualquer sombra de dúvida. Por isso, quando, faltando exatamente 3 semanas para o casamento marcado para um sábado ensolarado de novembro, Camila chegou em casa naquela quinta-feira cinzenta com uma expressão hesitante que eu conhecia bem. Os lábios mordidos, os olhos desviando para o chão. Senti um aperto sutil no peito, como uma premonição distante. Ela largou a bolsa no sofá gasto da sala, sentou-se ao meu lado na cozinha apertada onde eu preparava um chá de camomila e disse, quase se justificando com as mãos entrelaçadas no colo. As meninas planejaram uma surpresa, Lucas. Elas reservaram uma casa no litoral para um fim de semana inteiro. Não é uma despedida de solteira tradicional, juro. É só um retiro de relaxamento, sabe? Um momento para desconectar, ler livros na praia, fazer yoga ao nascer do sol, com elas antes do grande dia. Nada de loucuras. Eu não gostei não um pouco. O acordo era claro como cristal, gravado em nossas conversas repetidas, e a ideia de ela passar um fim de semana inteiro fora de casa, isolada em uma praia remota com um grupo de amigas que eu sabia serem animadas demais para meu gosto, me deixava com um desconforto viscoso no estômago,
como se um alarme interno piscasse em vermelho. Camila, nós conversamos sobre isso tantas vezes. Respondi, tentando manter a calma, medindo as palavras como linhas em um rascunho arquitetônico. Você sabe como me sinto sobre essas coisas. O risco de mal-entendidos, a quebra de um limite que definimos juntos. Por que agora tão perto do casamento? Ela suspirou profundamente, cruzando os braços sobre o peito em um gesto defensivo que eu reconhecia de brigas passadas, o aroma do chá subindo entre nós como uma ponte frágil. Lucas, não é uma festa com dançarinos exóticos e bebidas coloridas em copos fluorescentes. É só um momento com as meninas. Fernanda, Larissa, Mariana. Pessoas que você conhece e confia. Elas insistiram tanto. Planejaram tudo em segredo para me surpreender. E eu não quis ser deselegante ou estragar a amizade delas. Prometo que vai ser tranquilo, sem álcool em excesso, sem fotos bobas nas redes. Eu te mando mensagens o tempo todo, fotos do grupo, tudo. Por favor, confia em mim. Hesitei por longos segundos. O vapor do chá embaçando meus óculos, pesando os prós e contras em minha mente analítica. A confiança que construímos versus o desconforto instintivo que me roía. Parte de mim queria insistir, impor o veto com firmeza, mas vi a sinceridade genuína nos olhos dela, o brilho suplicante que me derretia desde o primeiro dia, e decidi ceder relutante, engolindo o nó na garganta. Tudo bem, amor, murmurei, pegando sua mão fria. Mas me avisa quando chegar lá e, por favor, mantém contato constante. Uma mensagem a cada poucas horas, fotos inocentes, qualquer coisa para eu não ficar imaginando cenários catastróficos na cabeça. Não quero essa viagem virar uma sombra no nosso grande dia. Ela sorriu, aliviada como uma criança perdoada, e me abraçou com força, o cheiro de seu shampoo de morango invadindo meus sentidos. Você é o melhor parceiro do mundo, sabia? Não se preocupe nem por um segundo. Vai ser só um fim de semana de conversas profundas, vinho leve e risadas femininas. Te amo mais que tudo. E volto renovada para os últimos preparativos. Prometo. Beijamo-nos ali, na cozinha iluminada pela lâmpada fraca, e por um momento o desconforto se dissipou, substituído pela crença de que nosso amor era maior que qualquer dúvida passageira. O fim de semana, o início do fim. Na sexta-feira à tarde, o dia se arrastou como melado sob o sol escaldante de verão adiantado e recebi a primeira mensagem dela por volta das 5, confirmando que haviam chegado à casa de praia em uma cidade litorânea a 4 horas de carro. Tudo certo por aqui, amor. A casa é um sonho. Varanda com vista para o mar, rede na sombra das palmeiras e só nós meninas por enquanto. Pôr do sol lindo pintando o céu de rosa e laranja e já abrimos uma garrafa de vinho branco gelado. Te amo infinito! A mensagem veio com uma foto inocente do grupo posando na areia, todas de biquíni e chapéu, rindo com copos na mão, e aquilo me tranquilizou momentaneamente. Passei o resto do dia tentando me distrair com um projeto de trabalho atrasado. Esboços para uma extensão residencial que exigia cálculos precisos de carga estrutural. E depois me joguei no sofá com um jogo de futebol na TV, o barulho da torcida ecoando na sala vazia como um bálsamo temporário. Tentei não pensar muito na viagem, repetindo para mim mesmo que era só um retiro inofensivo, mas havia uma inquietação sutil, como uma vibração baixa em uma viga mal fixada, que eu não conseguia explicar ou ignorar completamente. Naquela noite, por volta das 10 horas, quando o jogo terminou em um empate frustrante e o apartamento parecia um túmulo silencioso sem ela, decidi checar as redes sociais por impulso, rolando o feed do Instagram com o polegar preguiçoso. Não sou do tipo que fica obsessivamente monitorando stories. Prefiro livros ou podcasts para preencher o tempo. Mas algo me levou a abrir o app. Talvez o tédio, talvez um pressentimento vago. Foi quando vi o primeiro sinal de que algo estava irremediavelmente errado. Um alerta vermelho piscando na tela. Fernanda, uma das amigas de Camila, alta, loira, sempre com um ar de socialite de reality show, havia postado um story efervescente. Um vídeo tremido de um grupo dançando desajeitadamente em uma varanda de madeira à beira-mar, com luzes coloridas de LED piscando em ritmo frenético, ao som de uma música eletrônica pulsante,
grave e sedutora, que fazia o ar vibrar. Camila aparecia no canto da tela, rindo histericamente com a cabeça jogada para trás, o cabelo solto voando como uma auréola selvagem, segurando um copo alto de coquetel colorido que derramava gotas na blusa branca fina. Ao lado dela, colado de forma íntima demais para meu gosto, um homem que eu não conhecia, alto, moreno, com barba aparada e um sorriso predatório de galã de novela, dançava animadamente, as mãos roçando os quadris dela em um gesto que parecia casual, mas que me fez engolir em seco, o estômago revirando como um mar agitado. Tentei me convencer de que era só uma festa inocente, um erro de interpretação minha sob a luz das luzes estroboscópicas, e continuei passando pelos stories com o coração acelerando devagar. Então, o golpe veio como um soco no plexo solar. A postagem de Camila no feed principal, algo que ela raramente fazia, reservando o Instagram para memes e citações motivacionais. Era uma foto dela com o mesmo homem, capturada em um momento de intimidade desconfortável. Sentados lado a lado, em um sofá de vime desgastado pela maresia, as pernas entrelaçadas de forma sutil, ele com o braço musculoso passado casualmente ao redor dos ombros dela, os rostos próximos o suficiente para que eu visse o brilho do suor na pele bronzeada, ambos sorrindo para a câmera com uma cumplicidade que deveria ser só nossa. A legenda, em negrito e emojis provocativos, dizia: vivendo o último suspiro de liberdade antes do felizes para sempre, Neo despedida Levi, noite de meninas, sem arrependimentos. Meu coração parou por um segundo eterno, o quarto girando ao meu redor como se o chão tivesse se inclinado e uma mistura tóxica de confusão, raiva crua e traição profunda subiu pelo meu peito como bile, queimando a garganta. Abri o WhatsApp com dedos trêmulos, o ícone da conversa com ela piscando como uma acusação, e escrevi uma mensagem que tentei manter neutra, mas que saiu carregada de dúvida. Camila, quem é esse cara na foto que você postou? E o que diabos significa último suspiro de liberdade? Nós combinamos que isso não aconteceria. Esperei, o relógio na tela marcando os segundos como gotas de torneira furada. E nenhuma resposta veio por longos minutos que se esticaram como horas. Voltei às redes sociais, agora com uma urgência febril, procurando mais pistas como um detetive em um thriller barato. Nos stories de outra amiga, Mariana, a quieta do grupo, que sempre me parecia a mais sensata, vi o mesmo homem, identificado nos comentários como Rafael, aparecendo repetidamente como o centro gravitacional da festa, servindo drinks exóticos de um bar improvisado com garrafas reluzentes, dançando com o grupo em uma roda que girava sob as estrelas, sempre no epicentro da atenção, com um carisma magnético que me irritava só de imaginar. Em um vídeo particularmente doloroso, quase escondido no final de um story, ele e Camila estavam dançando juntos sob as luzes, não de forma explícita ou lasciva, mas com uma proximidade que me fez cerrar os punhos até as unhas cravarem nas palmas. Seus corpos quase colados, as mãos dele na cintura dela guiando os movimentos, e ela rindo de um jeito solto, despreocupado, que eu não via há meses, talvez anos, um riso que ecoava como uma traição auditiva através da tela. Finalmente, depois de o que pareceram eras geológicas, recebi uma mensagem dela, casual demais para o furacão que rugia em mim. Amor, relaxa. É só o Rafael, um amigo antigo da Fernanda que ela convidou para animar o grupo. Ele é tipo o DJ oficial das festas dela. A gente tá brincando, é só uma foto boba para registrar o momento. Não tem nada demais, juro pela nossa vida juntos. Não tem nada demais? Respondi quase imediatamente, sentindo a raiva crescer como uma onda, as palavras saindo mais afiadas do que pretendia. Você posta uma foto abraçada com um cara que eu nunca ouvi falar na vida, com uma legenda que sugere que você está vivendo a liberdade como se casar comigo fosse uma prisão, e acha que eu vou engolir isso como se fosse um meme engraçado? Nós tínhamos um acordo, Camila, um pacto que você mesma defendeu. Ela respondeu rapidamente, mas o tom era defensivo, como se eu fosse o vilão da história. Lucas, você tá exagerando como sempre. É só uma festa leve, conversas e dança para desestressar antes do casamento. Não aconteceu nada além de risadas e música alta. Não estraga meu fim de semana por causa de ciúmes infundados. Isso é tóxico, sabe?
Ciúmes? Aquela palavra me atingiu como um tapa, inflamando a ferida aberta. Não era ciúmes irracional. Era uma quebra flagrante de confiança. Uma violação do nosso acordo sagrado que havíamos repetido como um mantra. Camila, você sabe perfeitamente que eu não estava confortável com essa viagem desde o início, e agora vejo isso tudo nas redes? Me explica direito, porque não estou entendendo nada, e isso está me matando aqui sozinho. Ela demorou o que pareceram 20 minutos eternos para responder, tempo suficiente para eu revistar todos os stories novamente, cada frame alimentando o fogo. Quando a mensagem chegou, era curta e evasiva, como um muro erguido às pressas. Podemos conversar pessoalmente quando eu voltar amanhã? Tô tentando aproveitar aqui com as meninas, não quero brigar por texto. Beijo. Te amo. Fechei o celular com força, jogando-o no sofá como se queimasse, sentindo o sangue pulsar nas têmporas em um ritmo furioso. Tentei me convencer de que talvez fosse uma má interpretação minha, um exagero nascido da ansiedade pré-casamento, mas algo primal dentro de mim gritava que havia mais por trás daquela fachada de brincadeira, uma rachadura que se alargava a cada segundo. Passei a noite em claro, rolando na cama desfeita, revisitando as fotos e vídeos em loop obsessivo, cada imagem gravando-se na retina como uma marca a ferro. O braço dele ao redor dela, o riso dela para ele, a legenda que zombava do nosso futuro. Minha mente alternava entre explosões de raiva, imaginando confrontos verbais que nunca diria. Ondas de tristeza profunda que me faziam questionar 7 anos de investimento emocional e uma sensação de traição visceral que eu nunca havia experimentado, como se o chão sob meus pés tivesse se aberto em um abismo sem fundo. A ligação. A gota que transbordou o reservatório. Na manhã seguinte, ou seria madrugada, por volta das 5 horas, quando o céu ainda era um manto negro salpicado de estrelas distantes e o apartamento ecoava com o tic-tac acusador do relógio na parede, meu telefone tocou como um alarme de incêndio, vibrando na mesa de cabeceira com insistência cruel. O nome dela piscava na tela, e atendi imediatamente com o coração na garganta latejando como um tambor de guerra. Camila? Perguntei, minha voz rouca de exaustão e tensão, sentando-me na cama com as costas encharcadas de suor frio. Do outro lado da linha, em vez do tom familiar e suave dela, veio um caos auditivo que me gelou o sangue, risadas abafadas e histéricas de mulheres, música alta pulsando com graves que distorciam o áudio, o som distante de ondas quebrando na praia como um rugido surdo. Então, uma voz masculina, grave e zombeteira, respondeu no lugar dela como se fosse o dono do telefone. Ei, cara, relaxa aí na sua caminha solitária. A Camila tá de boa. Tá se divertindo pra caramba comigo aqui na pista improvisada. Você não precisa se preocupar nem um pouquinho. Ela tá em boas mãos, as melhores, na verdade. Ele riu. Um som gutural e provocador que ecoou como unhas em um quadro negro. E ouvi vozes femininas ao fundo, incluindo Eu Juro, a dela, rindo junto. Um coro de hilaridade que me cortou como lâminas. Quem é você, porra? Perguntei tentando manter a calma, mas minha voz tremia de fúria contida, o punho cerrado ao redor do telefone até os nós dos dedos embranquecerem. Passa o telefone para ela agora mesmo. Isso não é brincadeira. Calma aí, irmãozinho controlador. Ele continuou, o tom carregado de malícia condescendente, como se estivesse divertindo uma plateia invisível. A gente tá só dançando coladinho, aproveitando a vibe da praia sob as estrelas, com o mar como trilha sonora. Ela me contou tudo sobre você. O cara certinho, o arquiteto que planeja cada passo como se a vida fosse um blueprint. Relaxa, deixa ela curtir o que resta de solteirice. Eu cuido bem dela, melhor do que você imagina. Quem sabe eu não ensino uns truques novos pra ela levar pro casamento, hein? Ha, ha, ha. Antes que eu pudesse formular uma resposta coerente, uma explosão de xingamentos ou uma súplica desesperada, a ligação caiu abruptamente, o silêncio repentino mais ensurdecedor que o barulho anterior. Tentei ligar de volta 1, 2, 10 vezes, mas caía direto na caixa postal, uma mensagem robótica ecoando minha solidão. Mandei uma enxurrada de mensagens. O que foi isso? Me liga agora. Camila, responde. Você permitiu que um estranho me humilhasse?
mas nenhuma bolinha de digitado apareceu. Apenas o vazio azul das entregues. Não lidas. Senti uma raiva tão intensa, tão primal, que mal conseguia respirar. O ar preso nos pulmões, como se eu estivesse afundando em areia movediça. Quem era aquele Rafael para atender o telefone dela às 5 da manhã e falar comigo daquele jeito degradante, transformando minha dor em piada de rodinha? E por que, pelo amor de Deus, Camila permitiu isso? Riu junto, deixou que ele me pintasse como o vilão inseguro. A humilhação era como uma faca cravada no peito, girando devagar, sangrando confiança que eu havia derramado ao longo de 7 anos. Passei o resto da madrugada, que se fundiu ao amanhecer cinzento, andando de um lado para o outro na sala escura, incapaz de dormir ou sentar, os pés descalços frios no piso de cerâmica. Cada vez que fechava os olhos, mesmo por um segundo, imaginava cenas vívidas e torturantes. Camila nos braços dele, rindo da minha cara, o grupo inteiro brindando a minha ingenuidade. Pensei em todos os momentos em que confiei cegamente nela, abrindo mão de minhas inseguranças para respeitar sua independência, ignorando flertes passados como coisas de mulher solteira. E agora, isso se revelava como uma traição multifacetada. O sol nasceu devagar, filtrando-se pelas cortinas finas em raios pálidos, mas não trouxe alívio, apenas uma clareza cruel. Aquilo não era mais recuperável. A decisão, desmontando o sonho, às 7 da manhã, com os olhos ardendo de lágrimas não derramadas e o corpo pesado como chumbo, decidi que não podia esperar mais por explicações que provavelmente viriam envoadas de mentiras. Precisava agir, desmantelar o castelo de cartas antes que ele me esmagasse. Sentei-me no sofá poído com uma xícara de café preto que esfriou sem que eu tomasse um gole sequer, o amargor pairando no ar como minha resolução. E comecei a cancelar tudo, uma ligação por vez, como se estivesse demolindo uma construção condenada. Liguei primeiro para a chácara, o número rabiscado em um post-it amassado na geladeira, e expliquei com voz monocórdia para a atendente noturna, uma mulher gentil chamada Márcia, com sotaque nordestino acolhedor, que o casamento não aconteceria mais. Senhor Lucas, tem certeza absoluta? Vocês pareciam tão apaixonados nas visitas. Posso adiar, sabe? Sem custo extra. Sua voz era um bálsamo de empatia, mas minha decisão estava tomada, forjada na fornalha da noite. Tenho certeza, Márcia. Cancele tudo, por favor. Envie a penalidade por e-mail. Desliguei com o peito apertado, mas um alívio incipiente brotando como ar fresco após uma tempestade. Continuei a maratona. O buffet, com o chefe insistindo em uma conversa com a noiva talvez mude isso. A banda de jazz suave que tocaria nossos hits, o vocalista surpreso murmurando, que pena, a playlist de vocês era linda. O fotógrafo profissional, um cara barbudo com tatuagens de câmeras, que tentou me convencer com histórias de casais que superavam crises. A decoradora de flores, que choramingou sobre as rosas já encomendadas. Cada ligação era um peso colossal saindo dos meus ombros curvados, mas também uma facada lancinante no peito, rasgando o sonho que eu havia construído com tanto cuidado, noites em claro e economias sacrificadas. Estava destruindo não apenas um evento, mas um futuro imaginado. A dança sob as estrelas, os votos sussurrados, a lua de mel em uma cabana isolada. Mas não via outra saída. O respeito que eu tinha por mim mesmo exigia isso, como uma viga de suporte removida para evitar o colapso total. Depois de esgotar os fornecedores principais, por volta das 9, com o sol já alto batendo nas janelas e o apartamento banhado em luz impiedosa que destacava a poeira no ar, fui até o quarto que dividíamos e comecei a separar as coisas de Camila com mãos mecânicas, desprovidas de emoção. Roupas dobradas com precisão obsessiva, vestidos floridos que ela usava em datas, blusas de malha macia que ainda carregavam seu perfume. Livros de psicologia com margens anotadas em sua caligrafia inclinada, maquiagens espalhadas na cômoda como relíquias de rotinas matinais compartilhadas, os brincos de prata simples que ela usava todos os dias e que tilintavam como memórias ao serem tocados. Tudo foi para uma mala grande de rodinhas, preta e anônima que enchia até a borda, sem raiva histérica, mas com uma determinação fria e cirúrgica,
como se estivesse desmontando um projeto fracassado, removendo elementos obsoletos para dar espaço ao novo. Quando terminei, o quarto parecia um esboço vazio, um blueprint sem preenchimento, e chamei um chaveiro de emergência pelo app, um homem idoso chamado Seu João com ferramentas tilintantes, pedindo que trocasse todas as fechaduras da casa, o portão enferrujado da entrada, a porta principal de madeira maciça, até a porta dos fundos que dava para o quintal minúsculo. Vai ser rápido, rapaz, mas por quê? Brigou feio? Ele perguntou enquanto trabalhava, o suor pingando da testa. Só prevenindo, Seu João. Às vezes é melhor trancar o passado. Ele assentiu em silêncio, o clique metálico de cada nova chave sendo testada, ecoando como portões se fechando em uma fortaleza. Enquanto o chaveiro trabalhava com o cheiro de óleo de máquina impregnando o ar, sentei-me na varanda estreita, o sol quente queimando a pele através da camisa fina, e refleti sobre o abismo que se abrira sob meus pés. Parte de mim ainda hesitava, um resquício de esperança sussurrando: e se for só uma brincadeira idiota? E se você estiver destruindo tudo por um mal-entendido? Mas então me lembrava da voz zombeteira de Rafael, do tom provocador que ecoava em loops na minha cabeça, das risadas ao fundo como facas multifacetadas, e a hesitação evaporava. Não, eu não estava exagerando. Respeito não é negociável em um relacionamento, não é uma commodity barata a ser trocada por momentos leves. É o alicerce. E Camila havia dinamitado o dele com uma foto e uma ligação. O chaveiro terminou por volta do meio-dia, entregando-me as chaves novas com um aceno solidário, e testei cada uma. O clique seco de cada fechadura foi simbólico, um ponto final audível em um capítulo sangrento. O retorno, confrontos e lágrimas. Camila voltou no domingo à tarde. O sol da uma hora filtrando-se através das nuvens fofas como algodão doce, carregando uma mochila surrada e óculos escuros que escondiam olhos inchados. Eu estava na sala, tentando me distrair com um livro de arquitetura que não absorvia uma palavra, o ar pesado com o cheiro de café requentado, quando ouvi batidas insistentes na porta nova, seguidas de sua voz carregada de desespero e confusão. Lucas! Abre a porta, por favor. O que está acontecendo? Por que minha mala está aqui na varanda como se eu fosse uma estranha? Me explica! Meu coração deu um salto traiçoeiro, mas me levantei devagar, as pernas pesadas como concreto, e abri a porta apenas o suficiente para encará-la através da fresta estreita, o cheiro salgado do mar ainda grudado em sua pele. Seus olhos, agora visíveis sem os óculos, estavam vermelhos e injetados, como se tivesse chorado a viagem inteira, o rosto pálido e perturbado sob o bronzeado fresco da praia, mas eu não sentia pena. Só uma fadiga profunda, uma exaustão emocional que me blindava. Você sabe exatamente o que aconteceu, Camila, disse, minha voz firme e baixa, sem o tremor da noite anterior. Aquela foto provocativa no Instagram, a legenda que zombava do nosso casamento, e principalmente aquela ligação às 5 da manhã, onde um estranho atendeu seu telefone e passou minutos me humilhando enquanto você ria ao fundo. Você ignorou o nosso acordo, nosso pacto, e agora quer que eu finja que foi tudo um sonho ruim? Acabou. Pegue suas coisas e vá. Ela ficou imóvel por um segundo eterno, como se minhas palavras fossem um soco físico, os lábios tremendo enquanto lágrimas frescas brotavam. Lucas, por favor, deixa eu entrar. Foi só uma brincadeira idiota das meninas, uma foto boba para registrar a vibe leve da noite. O Rafael é só um amigo da Fernanda, um cara inofensivo que animou a festa com música e drinks. Ele é gay, pelo amor de Deus, não tem nada sexual nisso. E a ligação? Foi ele pegando o telefone por engano, rindo da situação, mas nada mais. Você tá exagerando tudo, transformando uma noite divertida em traição. Me dá uma chance de explicar direito, cara a cara. Empurrei a porta um pouco mais, o rangido das dobradiças como um lamento, e a encarei com olhos que eu esperava transmitissem a dor que ela causara. Se fosse só uma brincadeira inocente, por que você postou aquela legenda sobre liberdade, como se casar comigo fosse o fim da diversão? Por que ignorou minhas mensagens a noite toda, me deixando cozinhando em ciúme sozinho? E, acima de tudo, por que permitiu que aquele amigo inofensivo atendesse seu telefone e me dissesse que ia cuidar bem de você porque eu sou controlador?
Eu ouvi as risadas, Camila. Suas risadas. Isso não é brincadeira. É desrespeito puro, uma humilhação que eu não mereço, não depois de 7 anos investindo tudo em nós. Ela gaguejou, as palavras saindo em fragmentos entre soluços, as mãos estendidas como se pudesse me tocar através da fresta. Eu não pensei que a legenda soaria assim. Foi impulsivo, o vinho falando. E o Rafael, ele é gay, juro. As meninas confirmam, foi só ele zoando pra descontrair. Eu te amo, Lucas, mais que qualquer coisa nesse mundo. Não joga fora 7 anos, nosso futuro, o casamento que planejamos juntos por causa de uma noite tola. Por favor, me deixa entrar. A gente conversa, terapia de casal se precisar, qualquer coisa. Não foi uma noite tola. Retruquei, a voz ganhando força com cada palavra, como se eu estivesse recitando um manifesto pessoal. Foi uma escolha deliberada. Escolher desrespeitar nosso acordo, escolher rir enquanto eu era feito de palhaço a quilômetros de distância, escolher priorizar uma vibe leve sobre a confiança que nos unia. Pegue suas coisas, Camila, e vá. Esta casa não é mais sua e nosso futuro, bem, ele acabou antes de começar. Fechei a porta com um baque. Surdo, o trinco novo clicando como uma sentença final, e recuei para a sala, o coração martelando, mas a espinha ereta pela primeira vez em horas. Ouvi seus gritos do lado de fora. Um lamento cru que ecoava pela varanda. Lucas! Não faz isso! Eu te amo, por favor. Abre, a gente resolve! As batidas recomeçaram furiosas, intercaladas com súplicas entrecortadas por choro. Parte de mim, o homem apaixonado que ainda vivia sob as ruínas, queria abrir a porta, abraçá-la, dizer que perdoava tudo em nome do amor. Mas a outra parte, a ferida e desperta, a que ainda ouvia a voz de Rafael rindo de mim como um eco fantasmagórico, me mantinha firme, imóvel no sofá com as mãos nos ouvidos. Fui para o quarto, coloquei fones de ouvido com uma playlist de jazz suave que ela odiava. Ironia cruel. E tentei abafar os sons dela batendo, chorando, eventualmente silenciando em um soluço final antes de o barulho de um carro partindo romper o silêncio. Soube, pelo vazio que se instalou, que ela havia ido embora, levando a mala e deixando para trás um vácuo que doía como uma amputação. As consequências. Ondas de apoio e julgamento. Nos dias seguintes, o mundo pareceu conspirar para me testar. Uma avalanche implacável de mensagens, ligações e visitas que transformaram meu luto privado em um espetáculo público. O telefone vibrava incessantemente na mesa de centro. Um zumbido irritante como vespas enfurecidas, com amigos em comum, parentes dela e até colegas distantes querendo entender o terremoto que abalara nossas vidas. Meu melhor amigo, Daniel, o engenheiro civil desajeitado que me conhecia desde a faculdade, com quem dividi noites de cerveja barata e confidências, me ligou na mesma noite do retorno dela por volta das 10, sua voz grave e preocupada cortando o silêncio do apartamento como uma âncora. Cara, o que rolou de verdade? Tô sabendo pelos grupos de WhatsApp que você cancelou o casamento todo. Tá tudo bem com você? Precisa que eu venha aí agora? Sentei-me no chão da cozinha, encostado na geladeira fria, e contei tudo a ele em um fluxo desordenado. A foto provocativa que viralizara entre os amigos, a legenda que cortava como navalha, a ligação humilhante com a voz de Rafael ecoando como um pesadelo. Daniel ficou em silêncio por um longo momento, o som de sua respiração pesada do outro lado da linha, antes de soltar um suspiro profundo. Puta merda, Lucas, você fez o certo, irmão. Se ela permitiu que um cara qualquer te humilhasse assim, rindo junto como se fosse uma comédia, é porque não te valoriza como parceiro de verdade. Melhor descobrir agora, antes de assinar papéis e ter que lidar com isso dentro de um casamento. Eu tô aqui, viu? Amanhã a gente sai, bebe uma gelada e queima essa fase no fogo. Mas nem todos foram tão compreensivos ou solidários. O julgamento veio em ondas, como maré alta engolindo a praia. O pai de Camila, Sr. Roberto, um homem corpulento de 60 anos, dono de uma oficina mecânica com mãos calejadas e temperamento explosivo, me ligou na segunda-feira ao meio-dia, o som de ferramentas tilintando ao fundo como uma ameaça velada. Seu moleque ingrato! Como você tem a cara de pau de deixar minha filha na rua, chorando como uma criança, por causa de uma brincadeira de despedida?
Que tipo de homem covarde faz isso? Ela me contou tudo. Uma foto boba, uma festa inocente. E você surta como um psicopata. Respirei fundo, contando até 10 em silêncio para manter a calma, o cheiro de graxa imaginário invadindo minhas narinas. Senhor Roberto, com todo o respeito que você merece como pai dela, ela te contou a versão editada. Pergunte sobre a ligação às 5 da manhã. O amigo dela atendendo o telefone, rindo de mim, dizendo que ia cuidar bem dela, porque eu sou controlador e inseguro. Ela mencionou as risadas ao fundo, incluindo as dela? Ou a legenda da foto que insinuava que casar comigo era perder a liberdade? Não sou eu quem deve explicações. Sou a vítima aqui. Houve um silêncio atônito do outro lado, interrompido apenas pelo clangor de uma chave de fenda caindo. E quando ele falou novamente, o tom era hesitante. Quase envergonhado, ela não mencionou nenhuma ligação. Só falou da foto e do seu ciúme doentio. Meu Deus, rapaz. Mas ainda assim, 7 anos. Não dá para perdoar? Perdoar humilhação pública? Não, senhor. Não quando envolve mentiras e desrespeito. Diga a ela que desejo o melhor. Mas nosso caminho se bifurcou. Desliguei antes que ele pudesse retrucar. O coração acelerado não de raiva, mas de uma libertação catártica. Como soltar um peso que eu carregava há tempo demais. As amigas de Camila também entraram em contato como uma matilha defensiva, tentando minimizar o caos com mensagens que soavam ensaiadas. Fernanda, a instigadora da festa, a que eu sempre via como a mais manipuladora do grupo com seu sorriso plastificado, me escreveu um parágrafo longo no WhatsApp. Lucas. Olha, o Rafael é só um amigo super confiável da gente. Ele é gay assumido há anos, não tem nada de malicioso naquilo. A ligação foi ele pegando o telefone por acidente e zoando para quebrar o gelo. As meninas riram porque foi engraçado, não para te magoar. Não aconteceu nada físico ou emocional. Juro pela minha vida. A Camila tá destruída, não come, não dorme. Por favor, dá uma chance para ela, pelo amor de vocês. Desconfiado até o osso, as mentiras fediam mesmo através da tela. Decidi investigar por conta própria, mergulhando no Facebook como um caçador de pistas. Procurei pelo perfil de Rafael com o nome completo que Fernanda mencionara casualmente em uma mensagem anterior, e não foi difícil encontrá-lo. Um homem de 35 anos, moreno atraente, com fotos profissionais de academia e viagens. A primeira imagem de capa era dele com uma mulher elegante de cabelos curtos e um menino de uns 5 anos, todos sorrindo em uma praia idêntica à da festa, com a legenda melosa. Minha família, meu tudo, 8 anos de amor inabalável com minha rainha e nosso pequeno herói. Desci pelo feed com o estômago revirando. Dezenas de fotos dele com a mesma mulher, ela identificada como esposa Fernanda, não a minha amiga confusão de nomes. Em aniversários com bolos temáticos, férias em resorts caribenhos com coquetéis à beira da piscina, churrascos familiares, onde ele grelhava carnes com um avental de melhor pai do mundo. Havia posts recentes dela, efusivos. 15 anos juntos e você ainda me faz corar como na primeira vez. Obrigada por ser o marido dos sonhos, o pai incrível que nosso filho merece. Te amo eternamente. Nada, absolutamente nada, sugeria que ele fosse gay, ao contrário. Tudo gritava um homem casado, hétero convicto, com uma vida familiar estável e posts de casal goals que me davam náuseas. Aquela descoberta foi o golpe final, confirmando o que meu instinto berrava desde a ligação. Não apenas haviam me desrespeitado de forma cruel, mas agora conspiravam em uma teia de mentiras descaradas para encobrir o escândalo, pintando-me como o vilão paranoico. Minha raiva se transformou em uma determinação gélida, um fogo controlado que me impedia de explodir. Não iria desperdiçar energia respondendo a cada uma delas com prints e acusações. Em vez disso, respondi apenas para quem realmente importava. Amigos próximos como Daniel, minha família que eu havia mantido a par em chamadas noturnas, explicando o ocorrido com fatos crus, sem enfeites. A maioria entendeu, oferecendo ombro e palavras de apoio. Daniel, fiel como sempre, apareceu na minha porta com pizzas e cervejas, passando a noite me ouvindo desabafar sem julgar. Minha prima Ana, uma terapeuta de 28 anos com olhos bondosos e chá de hortelã sempre à mão, me abraçou forte em uma visita surpresa e disse:
Você não perdeu um amor, Lucas. Ganhou sua liberdade. Merece alguém que te eleve, não que te rebaixe a piada de festa. Alguns, como minha mãe, viúva que cozinhava feijoadas para me animar. Choraram comigo ao telefone, mas reforçaram. Filho, o orgulho é o que resta quando o amor falha. Você escolheu certo. Os rumores, a tempestade social. Na semana seguinte, enquanto eu me trancava no apartamento como um eremita moderno, os rumores começaram a circular como vírus em uma rede social sobrecarregada, alimentados pela versão enviesada de Camila, que se espalhava por grupos de WhatsApp e stories criptografados. Ela contava a narrativa dela para quem quisesse ouvir, amigos, família, até colegas de trabalho que mal nos conheciam, pintando-me como o monstro. O Lucas surtou de ciúmes doentios por uma foto inocente. Cancelou tudo em um ataque de insegurança tóxica. 7 anos jogados fora por nada. Algumas pessoas compraram a história sem questionar e me ligaram ou mandaram áudios acusatórios, o tom carregado de decepção. Uma colega de escritório, a extrovertida Paula, que organizava as festas da equipe, me confrontou em uma chamada de vídeo. Lucas, sério? Você não podia ter dado uma chance para ela se explicar direito? Casais brigam o tempo todo, é normal. Jogar fora 7 anos por uma foto e uma ligação engraçada? Isso é cruel, cara. Ela tá devastada, postando stories chorando na praia sozinha. Respondi com paciência exaurida, compartilhando prints da legenda e descrevendo a ligação sem omitir detalhes. Mas Paula desligou murmurando sobre homens controladores. Outros parentes dela, como uma tia distante que eu mal conhecia, ligaram xingando. Você destruiu a vida da minha sobrinha por ego. Ela era tão feliz com você. Bloqueei os números um a um, criando uma bolha de silêncio que era ao mesmo tempo protetora e sufocante. Mas a verdade, como uma semente teimosa, sempre encontra um jeito de brotar, mesmo em solo árido. A foto de Camila com Rafael, antes de ser apagada em pânico horas após o confronto, havia sido vista e salva por muitas pessoas. Amigos em comum, seguidores casuais, e algumas delas, tocadas pela injustiça, me procuraram privadamente para oferecer apoio genuíno. Mariana, a amiga mais quieta do grupo que eu sempre respeitei por sua honestidade, me mandou uma mensagem longa à meia-noite. Lucas, eu vi aquela foto e a legenda antes de sumir. Qualquer pessoa no seu lugar ficaria destruída. Aquilo não era inocente, era provocativo e desrespeitoso. E ouvi sobre a ligação das meninas. O Rafael não é gay, é casado e safado, e elas sabem. Você fez o certo em se valorizar. Se precisar desabafar, tô aqui. Desculpa pelo grupo. Sua confissão foi um bálsamo, validando minha dor e expondo as rachaduras no círculo delas. Enquanto os rumores fervilhavam lá fora, comecei a refletir sobre nosso relacionamento em profundidade, como um engenheiro analisando uma ponte colapsada. Percebi, com uma clareza dolorosa, que havia sinais sutis que ignorei ao longo dos anos, poeira acumulada que agora formava montanhas. Pequenos momentos em que Camila fazia comentários que diminuíam minha confiança de forma velada, como brincadeiras sobre minha seriedade de arquiteto chato, que soavam mais como críticas afiadas do que afeto, ou quando eu sugeria uma noite romântica e ela respondia com "Ah, mas as meninas me chamaram para um bar novo", ou às vezes em que priorizava as amigas sem considerar meus sentimentos, cancelando nossos planos de última hora para uma emergência de vinho e papo, voltando com olhos vidrados e histórias editadas que me deixavam com um gosto amargo na boca. Eram detalhes minúsculos, aparentemente inofensivos, que eu relevava com um sorriso forçado, convencido de que o amor verdadeiro exigia concessões infinitas, que ela é assim, livre, e eu a amo por isso. Mas agora, olhando para trás com o filtro impiedoso da traição, via que esses detalhes formavam um padrão insidioso de desequilíbrio, de respeito unilateral. Aquela noite na praia não foi um incidente isolado. Um raio em céu azul foi o momento culminante. O ápice onde a máscara de cumplicidade caiu, revelando uma mulher que, no fundo, via o compromisso como uma coleira em vez de uma aliança. A reconstrução. Tijolos novos, em terreno fértil. Os meses seguintes foram um misto turbulento de dor lancinante e libertação gradual.
uma jornada de luto que me levou aos confins da alma e de volta à superfície. No início, as primeiras semanas foram um inferno particular. Sentia o peso esmagador da perda não apenas de Camila, mas do sonho inteiro de uma vida juntos. A casa com jardim exuberante onde plantaríamos flores e memórias, o cachorro labrador correndo atrás de frisbees, as risadas compartilhadas em viagens de carro com playlists personalizadas, os filhos hipotéticos com seus olhos castanhos e meu senso de estrutura. Passei noites inteiras revisitando memórias como um masoquista, rolando fotos antigas no celular até os olhos arderem, me perguntando em loops intermináveis se poderia ter feito algo diferente, falado mais firme sobre a viagem, checado as redes mais cedo, perdoado em nome do amor. O apartamento, outrora um ninho aconchegante, agora era um mausoléu de ecos. O armário meio vazio com espaço para roupas dela que nunca voltariam, a cozinha sem o cheiro de seu chá de hortelã, o sofá onde fazíamos amor agora frio e acusador. Havia dias em que o vazio me sufocava, e eu me pegava chorando no chuveiro, a água quente misturando-se às lágrimas, questionando se valera a pena a solidão por dignidade. Mas com o tempo, lento como o crescimento de uma árvore após um incêndio, comecei a perceber que o que doía de verdade não era perder Camila como pessoa, mas perder a ilusão romantizada do futuro que eu havia arquitetado na cabeça, um blueprint perfeito que ignorava as fissuras reais. Essa epifania veio em uma manhã de sábado, 4 semanas após o caos, quando despertei com o sol filtrando-se pela janela e, em vez de pânico, senti um fiapo de curiosidade pelo dia à frente. Comecei a focar em mim mesmo, tijolo por tijolo, reconstruindo o eu que havia negligenciado nos anos de casal. Voltei a me exercitar com fervor renovado, algo que eu havia abandonado em meio aos preparativos do casamento. Inscrevi-me em uma academia de escalada indoor nos subúrbios, um galpão cavernoso com paredes artificiais de rocha colorida e o cheiro de borracha e suor alheio. Lá, suando e grunhindo enquanto meus dedos calejavam em agarras precárias, descobri uma liberdade visceral na sensação de alcançar o topo de uma rota difícil, o corpo esticado ao limite, o coração bombeando adrenalina pura, a vista panorâmica do galpão lá embaixo me fazendo sentir invencível, como se eu pudesse escalar montanhas reais e deixar o passado para trás em cada metro conquistado. No trabalho, mergulhei de cabeça em novos projetos como uma tábua de salvação, transformando a dor em combustível criativo. Meu chefe, um arquiteto veterano de 50 anos chamado Eduardo com óculos grossos e ideias visionárias, notou minha intensidade renovada e me confiou o design de uma biblioteca comunitária em um bairro periférico, um prédio modular com prateleiras flutuantes, áreas de leitura ao ar livre e painéis solares que eu esbocei em noites febris. Cada linha traçada no AutoCAD era uma vitória pequena, trazendo um orgulho que eu havia esquecido que podia sentir. Um senso de propósito que me ancorava quando as noites escuras voltavam. "Você tá brilhando, Lucas", Eduardo comentou em uma reunião batendo em meu ombro. "Seja o que for que te motivou, continua assim." Reconectei-me com amigos e família que havia deixado de lado durante o noivado. Redes que se desfiaram no frenesi dos preparativos. Daniel, meu porto seguro, me arrastou para um acampamento improvisado no interior, a 2 horas da cidade, onde armamos barracas desajeitadas à beira de um riacho murmurante, pescamos trutas reluzentes com iscas caseiras e passamos noites ao redor de uma fogueira crepitante, rindo de anedotas antigas e falando sobre tudo menos Camila. Planos de viagem solo, ideias malucas para startups, o tipo de conversa masculina que cura feridas sem palavras. Minha prima Ana, com sua sabedoria de terapeuta, me convidou para jantares semanais em família, mesas fartas de arroz, feijão e sobremesas caseiras, onde histórias de tias excêntricas e primos bagunceiros me faziam rir até as lágrimas serem de alegria, me lembrando o quanto sentia falta dessas conexões simples, orgânicas que não exigiam performance. Um momento marcante, pivotal em minha reconstrução, foi quando viajei sozinho para o litoral. Ironicamente, para a mesma região costeira onde Camila passara aquele fim de semana fatídico, não por masoquismo, mas por uma necessidade visceral de enfrentar o fantasma e ressignificá-lo.
Peguei um ônibus lotado na rodoviária ao amanhecer, o cheiro de diesel e café misturando-se ao ar úmido, e cheguei à praia deserta por volta do meio-dia, o sol impiedoso queimando a areia branca como pó de osso. Caminhei quilômetros ao longo da orla, as ondas lambendo meus pés descalços com espuma fria, sentindo a brisa salgada chicotear o rosto e carregar embora os resquícios de raiva. Ali, sozinho com o rugido eterno do mar e o grito de gaivotas circundando como sentinelas, refleti sobre a ironia. O lugar que deveria ser sinônimo de traição agora me oferecia paz. Um reset cósmico. Sentei-me na areia úmida, enterrei os dedos na umidade morna e chorei, não de perda, mas de gratidão pela lição dura. Percebi naquele instante de catarse salgada que estava começando a me reconstruir de verdade, tijolo por tijolo, como um arquiteto redesenhando sua própria vida do zero, fundações mais fortes, janelas mais amplas para a luz entrar, sem sombras ocultas. O passado volta. Ecos finais. Cerca de 6 meses após o colapso, quando eu já me sentia uma versão mais resiliente de mim, promovido no trabalho, com um grupo de escalada que virara irmandade, e até um date casual com uma designer gráfica que ria das minhas piadas sem segundas intenções, recebi uma mensagem inesperada que reabriu a ferida superficialmente, de Larissa. Uma amiga periférica de Camila que eu mal conhecia, mas que havia testemunhado a festa de perto. Lucas, sei que você bloqueou quase todo mundo do círculo dela, e respeito isso, mas achei que deveria saber antes que chegue até você por outros caminhos. A Camila ainda tá arrasada, tipo, profundamente abalada. Ela terminou o mestrado, mas tá em terapia semanal, dizendo pros amigos que foi tudo um mal-entendido épico e que você vai perdoá-la eventualmente, que o amor de vocês é maior que isso. Ela tá convencida de que com o tempo vocês voltam, que o casamento ainda acontece. As meninas tentaram convencer ela a seguir em frente, mas ela tá presa nessa ideia. Desculpa invadir seu espaço, mas achei que merecia saber. Li a mensagem com uma mistura de incredulidade atônita e uma pena distante, quase compassiva. Pena de alguém que ainda não havia processado a gravidade de suas ações, que romantizava a traição como um tropeço romântico. Mesmo depois de tudo, o cancelamento público e humilhante, as fechaduras trocadas como uma barreira física, os meses de silêncio radioativo que eu impus. Ela ainda não havia entendido que o respeito quebrado não se cola com promessas vazias. Respondi brevemente, com dedos firmes no teclado. Obrigado por me contar, Larissa, de verdade. Mas não há nada a ser discutido ou perdoado. Desejo que ela encontre paz verdadeira. Cresça com isso e encontre alguém que a complete sem sombras. Mas não será comigo. Por favor, não me procure mais sobre o assunto. E boa sorte para você também. Enviei. Bloqueei o número sem hesitar e deletei a conversa, sentindo o último eco de Camila na minha vida se dissipar como fumaça ao vento. Aquela mensagem foi o ponto final definitivo, o selo em um envelope que eu nunca abriria novamente. As lições. Fundações para o futuro. Hoje, quase um ano exato após o furacão que varreu minha vida, posso afirmar com honestidade serena e sem arrependimentos que fiz a escolha certa, a mais dolorosa, mas necessária. Perdi uma fortuna em depósitos não reembolsáveis, enfrentei julgamentos afiados de quem via apenas a superfície, suportei noites de dúvida que me faziam questionar minha sanidade, mas preservei algo infinitamente mais valioso: meu respeito próprio. Essa joia rara que brilha mais forte na ausência de polimento falso. Aprendi, na marra das cicatrizes, que o amor, por mais intenso e envolvente que seja, não sobrevive sem o oxigênio do respeito mútuo. É uma planta que murcha em solo tóxico. Palavras de amor, doces como mel, são vazias e ocas se as ações não as sustentam com consistência. Camila podia recitar "Eu te amo" como um mantra, mas permitir que eu fosse humilhado publicamente, ignorar nossos acordos como se fossem sugestões leves, e depois tentar minimizar tudo com uma teia de mentiras, mostrou que seu amor era condicional. Frágil, não o que eu merecia como base para uma vida. Às vezes, em momentos quietos, como um entardecer na varanda reconstruída, agora com plantas que eu cuido sozinho, penso no que poderia ter sido se eu tivesse perdoado.
Engolido o orgulho e dito tudo bem, foi só uma noite. Talvez estivéssemos casados agora, em uma rotina de silêncios tensos e desconfianças latentes, a rachadura da traição se alargando a cada discussão trivial. Cada briga traria de volta aquela noite infernal, aquela ligação zombeteira, aquelas risadas que ecoariam como fantasmas em nossos quartos. Não, eu não poderia viver assim, acorrentado a uma sombra que me faria duvidar de cada abraço, de cada eu te amo. A solidão, por mais aguda que fosse, era preferível a um amor que exigia que eu me diminuísse. Aprendi lições que carrego como tatuagens invisíveis, que estabelecer limites firmes não é sinal de controle tóxico, mas de autoestima madura. Que quem te ama de verdade nunca te coloca em situações que te fazem se sentir pequeno, nunca ri da sua dor para entreter uma plateia, nunca viola acordos deliberadamente para viver o momento. Que o respeito é a fundação invisível de qualquer relacionamento duradouro, e sem ele, tudo, por mais bonito que pareça por fora, desmorona em uma pilha de entulhos emocionais. Que perdoar traições menores pode abrir portas para maiores, um padrão vicioso que erode a alma gota a gota. Hoje estou em paz profunda, uma tranquilidade conquistada com suor e lágrimas. Não sei se o futuro trará alguém novo, uma parceira que entenda o que significa respeito mútuo, que ria comigo em vez de rir de mim, cujas ações ecoem palavras de afeto sem contradições. Mas isso não me apavora mais. Mesmo se a vida me reservar a solidão como companheira fiel, estou bem, completo em mim mesmo. Porque a pessoa mais importante com quem preciso conviver todos os dias, acordar e adormecer, sou eu. E quando me olho no espelho agora, com linhas de riso mais profundas e olhos mais sábios, sinto um orgulho imenso. Orgulho de ter tido a coragem de dizer chega quando o coração implorava por concessões. Orgulho de ter escolhido minha dignidade acima da conveniência ilusória de um amor manchado. Orgulho de ter reconstruído mais forte, mais autêntico. E isso, no final das contas, vale infinitamente mais que qualquer casamento construído sobre areia movediça de desrespeito. Inscreva-se no canal e ative o sininho. É fácil e rápido.